A paz do Senhor a todos. Gostaria de, nesta oportunidade, gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E este vídeo será o de número 10 e será com base numa palavra profética chamada Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Você está no meu canal Lauro Escatologia. Convido a você a participar, deixar um oi lá no nosso canal, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos e vamos ao que nos interessa, que é o nosso texto, a parábola dos trabalhadores da vinha, que está com base no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 1, onde nós vamos encontrar 16 versículos. E esses 16 versículos estão divididos em 5 tempos, como por exemplo, a hora primeira, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona e a hora undécima. Vamos ver aqui bem rapidinho, para nós não perder tempo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora undécima, receberam cada um deles um denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Você não combinou comigo um denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse é o nosso assunto de hoje, e eu quero dizer para você, preste bem atenção no que vamos falar com base neste texto aqui. Parábola dos trabalhadores da vinha. A minha primeira pergunta para você é: que hora que você pensa que nós estamos? Qual é o quadro de horário que você pensa que nós estamos trabalhando? Você sabe que uma parábola, ela tem as suas metáforas. E essas metáforas, dentro deste contexto, para nós, é o tempo. Você vê no Salmo 80, versículo 15, que está escrito assim: Trouxeste uma videira do Egito. Pronto, então nós vamos saber que Deus é o dono da videira, é o dono da casa, que saiu de madrugada para procurar trabalhadores e assalariar para trabalhar na vinha. O texto do Salmo 80, verso 15, o versículo 8, está bem claro. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e plantaste, dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra delas os montes se cobriram, e com os sarmentos os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Aí vai uma pergunta: por que lhe derrubastes as cercas? De sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva devasta,
e nela se repartem os animais que pululam no campo. Aí diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, e nós te rogamos, e olha do céu, e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. E aí continua o texto do Salmo, capítulo 80, versículo 7, até o versículo mais ou menos 19. Você tem uma exposição que você vai compreender o dono da vinha. Quem é a vinha? O dono da vinha e o administrador da vinha e os trabalhadores da vinha. São esses pequenos detalhes para nós entender a parábola dos trabalhadores da vinha, para que você saiba qual é o horário que você está trabalhando, para chegar à conclusão se nós estamos no fechamento do expediente. Com base nesse assunto, está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 20, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada, a hora primeira em Israel. A hora primeira em Israel é 6 horas da manhã. E aí, Israel, nas indústrias, tem os seus quadros de trabalhadores de 3 em 3 horas. Então, quem entra às 6 horas da manhã, sai às 9 horas. Quem entra às 9, sai ao meio-dia. Quem entra ao meio-dia, sai às 15 horas. E quem entra às 15 horas, sai às 18 horas. Então, você vê que são 4 turnos de trabalhos. De 3 em 3 horas, as indústrias alternam os seus trabalhadores no seu quadro de horário. Agora está dizendo que o dono da casa saiu de madrugada. Madrugada, o sol ainda não está nascendo, não é dia normal, mas também não é mais noite escura. É a primeira hora da manhã. No inverno ainda é bem escuro. Mas quem entra nesse horário vai até às 9 horas da manhã, que é o primeiro quadro de trabalho em Israel. E o texto está dizendo que o dono da videira, esse dono de casa, saiu de madrugada, na primeira hora, à procura de gente para trabalhar. E nesse horário, 6 horas da manhã, ele encontrou alguém já perambulando pelas ruas à procura de trabalho. Esses trabalhadores eram prudentes, que saíram de madrugada à procura de trabalho. Isso aqui é uma pessoa que tem a sua visão normal de mercado, ele sai cedo para trabalhar. E aí eles encontrou gente nesse horário e ele perguntou assim: o que vocês estão fazendo aqui nesse horário de manhã? Nós estamos procurando emprego. Assim, eu tenho uma videira, você quer trabalhar na minha videira? Sim, vamos trabalhar. E ele perguntou, eles perguntaram: qual é o salário que o senhor vai nos pagar? Eu disse: olha, eu pago 1 denário por dia. Tá bom para vocês? Tá bom, o negócio está fechado. Então esses trabalhadores, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 3 e o versículo 24, se não me foge a memória, está escrito assim, capítulo 3 e o versículo 24 de Atos Apóstolos: e todos os profetas. Eu gostaria que você preste atenção, porque o primeiro profeta a trabalhar nesse primeiro quadro de trabalho foi o profeta Samuel. E o texto está dizendo assim: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Agora nós vamos para o texto de Mateus 20, juntamente com o texto de Salmos 80, que nós vamos ver que esses trabalhadores foram os profetas, a começar com Samuel. Nós temos um texto em Lucas, capítulo 16, e o verso 16, que diz assim: a lei e os profetas. Está bem claro isso aqui. Não podemos deixar dúvida, porque a palavra de Deus não nos deixa dúvida. A lei e os profetas vigorou até João. Então, o primeiro profeta a trabalhar nesse quadro de trabalho na videira de Deus foi Samuel. Considerando os textos anteriores, que nós poderíamos citar aqui, com os profetas antes de Samuel, mas a contagem de tempo na videira foi exatamente com Samuel, quando a videira sai do Egito. É uma linguagem simbólica, a nação de Israel como uma videira, que Israel tem os seus símbolos. Israel tem o símbolo de videira,
romeira, figueira, oliveira, mulher e tesouro. Esses são os símbolos de Israel. E nós não podemos misturar o que é de Israel, o que é da igreja, é da igreja. A igreja não carrega esses símbolos. A igreja é outros símbolos. Agora está dizendo que o primeiro trabalhador desta videira foi Samuel. E o último trabalhador desta videira, deste primeiro quadro, foi João Batista. E todos os profetas, a começar com Samuel, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Pronto. Esqueçamos agora outras coisas, porque esse quadro de horário foi o quadro de horário dos profetas. E aí nós temos os textos a comprovar, que diz assim no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, e o verso 15 e 16, diz assim: o Senhor, o Deus de seus pais, começando de madrugada. Olha bem os textos, para você não ter dúvida do que eu vou falar aqui. A minha pergunta inicial foi: que hora você entrou nessa videira trabalhando e que hora você pensa que você está trabalhando? Qual é a hora que você pensa e imaginamos que nós estamos? O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, os profetas, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Se você quer entender melhor, você releia o Salmo 80, a partir do versículo 7, está dizendo que entrava javalis dentro da videira, animais que pululavam dentro da videira, insetos, e aí estragava a videira de Deus. Razão porque esse dono da videira saiu de madrugada, na primeira hora, para assalariar trabalhadores, para tirar de dentro da sua videira esses animais que estragavam a sua videira. Dentre os animais estavam até javalis, dando crias ali dentro da própria vinha, estragando a videira de Deus. Então, os profetas tiveram muitos trabalhos para tirar esses animais de dentro da vinha. O próprio Jeremias está dizendo que, no capítulo 25, do próprio profeta Jeremias, está dizendo assim, que ele estava 23 anos trabalhando. Teve muito trabalho para tirar os javalis de dentro da vinha. Capítulo 25, e o versículo 3 de Jeremias diz assim: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Esta aqui é a razão porque Deus, preocupado com a sua videira, saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. E aí ele contrata esse pessoal que encontrou a primeira hora da madrugada. Quem são? De Samuel até João Batista. Esse pessoal trabalhava ajustado a 1 denário por dia. Depois nós temos as recompensas desses trabalhadores que trabalharão na vinha desde o tempo de Samuel até os dias de hoje. O Senhor tem recompensa. Cada uma palavra que você dar a favor do reino de Deus aqui nessa terra, você terá um galardão. Você terá uma recompensa. Aí o texto continua dizendo, no capítulo 20 de Mateus, que, no versículo 2, que tendo ajustado com os trabalhadores da primeira hora 1 denário por dia, mandou para a vinha. Agora entra o pessoal da terceira hora. Como eu falei para você, que o quadro industrial de Israel, os trabalhadores descansam a cada 3 horas, trabalham 3 horas, sai fora, entra uma outra turma. O dono da videira saiu pela terceira hora do dia, 9 horas da manhã, e a procurar trabalhadores para suceder o pessoal do primeiro quadro. Quem era esse pessoal às 9 horas da manhã que deveriam entrar? O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15, é bem claro e a palavra de Deus não nos deixa dúvida. Vamos ver o que está escrito ali. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e o versículo 15. Está dizendo assim: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Você vê que o texto está bem claro. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã.
Quem foi essa pessoa que deu essa declaração? Exatamente o apóstolo Pedro. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam em 10 dias em consagração, esperando que o Senhor mandasse o Espírito Santo no dia do Pentecoste com a ferramenta adequada para trabalhar na videira de Deus. Esse pessoal que entraram na terceira hora do dia, 9 horas da manhã, foram exatamente os apóstolos. Tiveram que levar o seu quadro de horário até o meio-dia. Meio-dia, sol escaldante. Na medida que o sol vai subindo e vai aquecendo, isso aqui são as fúrias dos impérios contra os profetas, a fúria de Roma contra os apóstolos, a perseguição contra os servos de Deus, contra a igreja de Deus, contra os profetas de Deus. O aquecimento do sol está dizendo isso. Aí nós temos que entender agora a história da igreja, que tem como título Assim Morreram os Apóstolos. Assim morreram os apóstolos, morreram eles. Você precisa entender a história de cada apóstolo. Foi uma coisa muito difícil no começo da história da igreja. E aí está dizendo então que esse pessoal entraram às 9 horas da manhã e entraram ao meio-dia. Depois o terceiro quadro de trabalhadores era para entrar ao meio-dia e sair às 3 horas. Quem seria esse pessoal? Para entrar ao meio-dia, com o sol escaldante, e aí sair às 3 horas da tarde, dentro do quadro de trabalhadores que eu estou mostrando nas indústrias de Israel, para representar aqui a videira de Deus. Esse pessoal foi o pessoal da Idade Média. Jerônimo Savonarola, Carlos Finck, Martinho Lutero e outros que deram a sua vida por amor à obra de Deus. Quando eles entraram no quadro de trabalhadores da videira de Deus, o sol estava escaldante. Esse pessoal tiveram que enfrentar a fúria de Roma. E esse pessoal tiveram que levar até às 15 horas da tarde o seu horário de trabalho. Depois das 15 às 18 horas, que era o último quadro de trabalhadores, esses trabalhadores somos nós. Desde os tempos das grandes cruzadas evangelísticas, a partir de 1900 para cá. Nós estamos entrando neste horário. É exatamente às 15 horas da tarde até às 18. Neste horário não existe mais fúria da Igreja Católica contra os cristãos, não existe mais fúria dos reis contra os apóstolos, contra os profetas, contra os santos de Deus. Não existe mais. Por quê? O sol agora está brando, está maneiro o seu calor. E Deus foi tão maravilhoso conosco que Ele nos colocou na retaguarda, ou seja, para nós trabalhar no nosso último quadro de trabalho, aonde as perseguições não existem mais, e você tem todas as facilidades para trabalhar na obra de Deus. Você tem a Bíblia na mão, você tem um celular para trabalhar, você tem um ônibus para trabalhar, você tem o seu carro para trabalhar, você tem a aeronave para viajar, fazer a obra de Deus, você tem o trem para andar de trem. Então Deus foi tão maravilhoso conosco que nos jogou para o final do quadro de trabalhadores dessa videira. Agora, como a videira é uma fruta frágil e ela estraga com muita facilidade, eu quero dizer para você, ele ficou muito preocupado quando chegou às 17 horas da tarde, uma hora antes de encerrar o expediente. Ele viu que a sua videira estava totalmente amadurecida, teria que ser exatamente agora cortada, embalada e colocar no mercado para o consumo. Em outras palavras, essa videira, hoje no caso a igreja, ela precisa estar preparada para ser arrebatada. Então, nesse caso, a videira está amadurecida, os insetos estão entrando dentro dessa videira, porque essa videira exala um aroma e ela tem um sabor adocicado e ela atrai insetos para dentro de si. E nós, os últimos trabalhadores que entramos às 17 horas, eu estou nesse horário. Deus foi tão maravilhoso que me jogou exatamente para 17 horas para me trabalhar. Eu tenho 1 hora de trabalho nessa videira. Dentro dessa videira eu vou encontrar os javalis.
Dentro dessa videira eu vou encontrar insetos. Dentro dessa videira eu vou encontrar grandes animais que inclusive se reproduzem dentro da própria videira de Deus. E esse é o meu trabalho. E é o seu trabalho. E Deus está muito triste com nós. Ao ver a sua videira, que ela cresceu, ela está exalando um aroma. E nós estamos deixando muito a desejar com as nossas atividades dentro dessa videira. Por isso que Deus ficou muito triste e Ele se obrigou a sair às 17 horas da tarde para contratar e assalariar trabalhadores para trabalhar apenas 1 hora, porque o nosso quadro de horário de trabalhadores, das 15 horas às 18 horas, deixaram a desejar. Estão exatamente ociosos dentro da vinha de Deus, não estão mais trabalhando com afinco, com aquele zelo quando foi chamado para a obra e o santo ministério, estão deixando a vinha de Deus assim de qualquer jeito e as pessoas estragando a vinha de Deus com modismo, com novidades e muitas coisas extravagantes que não estão de acordo com a palavra de Deus. E infelizmente os animais estão estragando a videira do Senhor. Por isso o Senhor está triste e Ele se obriga a assalariar trabalhadores para 1 hora, e esses trabalhadores é eu e é você. E o Senhor conta comigo e conta com você, dileto amigo, companheiro de ministério, irmãos em Cristo. Observamos como está a videira do Senhor e Ele te chama como trabalhador para trabalhar apenas 1 hora e a sua recompensa será muito grande. Lembrando que todos nós trabalhadores vamos chegar ao seu tribunal e lá tem as recompensas. Tem a coroa de glória, tem a coroa de justiça, tem a coroa da vida e tem os lauréis. Toda pessoa que trabalha na obra de Deus, pelo menos dando uma palavra a favor do reino, terá uma recompensa, porque Deus não é injusto para conosco, Ele nos há de recompensar. Portanto, faça alguma coisa pelo reino de Deus, faça alguma coisa pela seara do Senhor, pela vinha de Deus, tire os animais de dentro da videira, por favor. Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado.